Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de livros do Edgar Allan Poe. Eu tenho esses 3 livros do Poe aqui em casa. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei ele faz bastante tempo já, e eu vou contar tudo certinho. Esse aqui foi o segundo livro que eu comprei ele faz alguns anos. E esse daqui é o meu mais recente livro do Edgar Allan Poe que eu recebi pela parceria com a Dark Side quando esse livro foi lançado há alguns meses. Então vamos dar uma olhada livro por livro. Eu vou tirar esses 2 por enquanto e a gente vai olhar para o meu livro mais antigo de Edgar Allan Poe. Esse livro é o Poe Histórias Extraordinárias. Ele é um livro que a maioria dos fãs de Edgar Allan Poe tem aqui no Brasil, porque ele é um livro bem baratinho e que fez muito sucesso. Ele é um livro muito bonito, apesar da edição ser simples, ele tem essas ilustrações na abertura do livro. Ele tem também foto do Edgar Allan Poe e uma breve biografia dele. Ele foi publicado pela Editora Abril em 1981, então ele já é um livro antigo e realmente ele é a edição mais conhecida de contos do Edgar Allan Poe aqui no Brasil. Esse livro eu vou folhear rapidinho porque ele é uma obra mais simples e ele também não traz a obra completa de Poe, apesar de ele trazer vários contos do Edgar Allan Poe para quem está a fim de conhecer a obra do autor mesmo. Então foi através deste livro aqui que eu tive contato com... Através desse livro aqui eu tive contato com os meus contos preferidos do Edgar Allan Poe. Eu sei que fica parecendo assim que eu li muito pouco sobre isso, mas o meu conto preferido é O Gato Preto. Apesar dele ser talvez o conto mais conhecido do Poe, eu acho que ele é bem surpreendente para quem conhece o conto. Eu não vou contar sobre porque eu acho que Edgar Allan Poe ele tem muito do elemento de surpresa e reviravolta, então eu não vou contar muito sobre os contos pra vocês, porque eu acho que é muito mais legal quando você não sabe o que esperar dele. Então essa aqui foi a minha primeira edição do Edgar Allan Poe. Ele é uma edição que eu recomendo pra todo mundo que quer conhecer o trabalho, que ainda nunca teve contato com Edgar Allan Poe, porque, por exemplo, eu comprei essa edição aqui no sebo por R$5, então ela é uma edição super acessível que qualquer um poderia investir para conhecer um pouco mais sobre as histórias de Poe e traz bastante coisa, assim, dá para você começar a conhecer o trabalho do autor através desse livro aqui. Vamos olhar agora o meu segundo livro de Edgar Allan Poe. Esse daqui talvez seja o livro que mais encanta as pessoas, porque ele é uma edição maravilhosa, leatherbound. Ele é da coleção leatherbound mesmo, da Barnes & Noble, que é uma coleção de livros que todos têm esse design assim muito bonito. E tem vários livros famosos, tem Drácula, tem o Retrato de Dorian Gray, tem vários livros interessantes, se não me engano tem Alice no País das Maravilhas. E cada um respeita assim o visual da história. Então Edgar Allan Poe assim super mais dark, em vermelho e preto. E outros livros, por exemplo, Alice seria um visual mais coloridinho. Se vocês procurarem no site da Barnes & Noble, vocês vão ver como ficaram as edições desses livros aqui. Mas o único problema é que eles são livros bem caros para comprar. Eu fiquei namorando esse livro no site da Barnes & Noble por anos e era muito caro e eu não conseguia me convencer a gastar tanto dinheiro assim em livro naquele momento que eu tava. Mas de repente o Submarino surgiu com uma promoção muito louca. Eu nem sabia que o Submarino vendia esses livros. E ele começou a vender por coisa de 70, 80 reais e foi aí que eu comprei. E eu não me arrependo nem um pouco, ele é o livro mais bonito que eu tenho aqui em casa, eu acho. Ele é maravilhoso. Eu não cheguei a ler ele inteiro, eu li alguns trechinhos em momentos diferentes, tipo, eu quero ver o poema, então eu abria lá no Corvo e lia. Ou então, eu quero ler O Gato Preto agora, e daí eu abria e lia. Então eu nunca li ele em ordem certinho, página por página, até porque ele é um tijolão, ele é enorme. Parece uma bíblia. Então ele tem aqui o índice, e o interessante sobre esse livro é que ele é a obra completa do Edgar Allan Poe, ele tem tudo. O problema dele é que é em inglês, e infelizmente essa edição aqui só tem inglês, então se você não lê inglês, principalmente se você não domina o idioma, eu não aconselho que você compre para conhecer a obra. Lógico, se você é um colecionador, se você quer ter essa obra em casa, ela sempre vai ser uma obra que vale a pena. Mas para quem quer conhecer o trabalho de Poe e não domina o inglês, é bem complicado, porque além dela ser enorme toda em inglês, é o inglês da época do Poe, que Poe nasceu em 1809 nos Estados Unidos e faleceu
em 1849. Nessa época o inglês ele era diferente, então ele não é exatamente o inglês que a gente aprende nas escolas, ele tem várias coisas, várias estruturas que a gente não aprende mais porque é antigo. Então é muito mais difícil de ler se você não domina o idioma, mais difícil do que, por exemplo, textos que você leria de autores atuais no inglês. Então, para quem tá aprendendo inglês, eu não recomendo que compre esse livro para conhecer a obra. Só se você for, assim, um colecionador de livros de terror e quiser muito essa obra em casa, porque daí vale a pena. Então, ele tem aqui os poemas do Edgar Allan Poe, vários, e depois ele entra na prosa do Poe. É uma edição até que simples, porque dentro dela não tem nada de diferente. As letras são minúsculas e o espaçamento é apertadinho. É até difícil de ler e ele realmente fica parecendo meio que uma bíblia. Mas, ainda assim, os detalhes dele por fora... Não sei se deu pra ver, mas é prateadinho aqui, ó. Agora dá pra ver. É bem prateado. É um livro lindo no exterior, mas no interior dele é mais simples. E vamos dar uma olhada agora, talvez, no livro que vocês estejam mais esperando pra ver, que é a edição de Edgar Allan Poe da Dark Side. Eu comentei, né, que o Poe nasceu em 1809 nos Estados Unidos, ele nasceu em Boston, essa daqui é a assinatura dele, a Dark Side teve esse capricho de colocar na edição também. O Edgar Allan Poe ele teve uma vida muito sofrida, a mãe dele faleceu quando ele era criança e o pai dele abandonou a família. Ele foi abrigado por um casal, mas ele nunca chegou a ser realmente adotado por esse casal, eles meio que deram abrigo pra ele. E acabou sendo isso, né? E depois de muito tempo na vida dele, ele acabou se mudando para Baltimore, também nos Estados Unidos. E a cidade meio que adotou o Edgar Allan Poe. Tanto é que hoje em dia o time de futebol americano de Baltimore é o Baltimore Ravens, por influência do tempo que o Edgar Allan Poe ficou por lá. Pra quem não sabe de inglês, Raven é corvo. E The Raven é o nome do principal poema do Edgar Allan Poe, Corvo em português. Essa daqui é a edição da Dark Side. É uma edição muito caprichada por dentro, como a maioria das edições da Dark Side são. Então, apesar do espaçamento ser comum, das linhas e tudo mais serem bem comuns para uma edição da Dark Side, ele tem esse capricho de focar na temática. Por exemplo, o corvinho aqui, ele trabalha bastante com imagenzinha separando os contos e detalhes assim. Ah, eu acho muito bonitinho, eu gostei muito quando eu recebi esse livro. Eu achei um capricho muito grande da Dark Side. E eu acho que esse daqui é o livro de edição nacional mais bonito sobre Edgar Allan Poe. Inclusive, olha, o Gato Preto, meu conto preferido. Olha essa ilustração, que coisa mais linda. Então, para brasileiros, colecionadores de Edgar Allan Poe, gente que quer conhecer a obra, esse livro daqui é uma super recomendação. O que eu mais gosto sobre Edgar Allan Poe é que ele não tem nada daquele terror que a gente vê hoje em dia, que é baseado totalmente em susto. O Edgar Allan Poe, ele é o principal nome do terror, eu me arrisco a dizer que ele seja o principal nome do terror até hoje, e ele não ganhou essa fama toda, todo esse mérito por dar sustinho em pessoas, como as pessoas acham que o terror tem que funcionar hoje em dia. O Edgar Allan Poe, ele cria uma aura de terror nos contos dele, que te conquista e te suga. Então, quando você tá lendo Edgar Allan Poe, é como se você estivesse dentro daquele conto. Você se sente tenso junto com os personagens e ele cria esse ambiente de tensão só com palavras, com descrições enormes do ambiente, de tudo que tá acontecendo. E realmente, se eu for falar pra vocês, esse é o tipo de terror que eu mais gosto. Eu não sou tão fã daquele terror focado em susto, sabe? Eu acho que aquilo não é terror, aquilo é meio que comédia com susto. Não tem tanta graça. Como, por exemplo, quando eu fui assistir Annabelle, eu não fiquei com medo nenhum, porque eu achei que o ambiente ficou um pouco forçado e os sustos eram o foco principal da direção. E eu acho que isso não é um filme de terror que deva merecer assim muito mérito. Eu acho que o terror ele tem que estar no ambiente e não nos sustos. Então, Edgar Allan Poe é maravilhoso, a escrita dele é maravilhosa. E esse livro aqui é maravilhoso também. Todos os começos de conto trazem uma ilustração que a Dark Side selecionou. É incrível, incrível para quem gosta de Edgar Allan Poe. Ele também tem o poema, O Corvo,
É separado do resto do livro, ele tem uma divisória só pra ele, pra vocês entenderem como esse poema é importante. Eu sei que quem gosta de Edgar Allan Poe, quem gosta de terror, já sabe isso, já tem essa noção. Mas eu sei que muita gente pode estar assistindo esse vídeo justamente pra conhecer um pouquinho mais. Ele traz o poema original em inglês, pra quem quiser conhecer, até porque tradução de poema não é um negócio que fica tão bom, porque tem toda a jogada com as palavras, então por mais que você escolha uma pessoa maravilhosa pra traduzir um poema, nunca vai ficar exatamente como era a intenção do autor no original. E olha quem fez a tradução de O Corvo. A tradução foi feita por Machado de Assis em 1883 e também o livro traz essa tradução. É uma tradução muito boa e, lógico, Machado de Assis, vocês sabem, todo mundo aqui conhece. E depois teve uma tradução também feita por Fernando Pessoa. Só nomes muito fortes da literatura traduzindo o poema de Edgar Allan Poe. O livro traz fotos do que era a casa do Edgar Allan Poe. É muito legal isso pra quem gosta assim, de se aprofundar no ambiente que inspirou os autores. É muito, muito emocionante saber sobre tudo isso que a Darkside traz pra gente no livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele é um vídeo diferente. Eu faço muito pouco vídeo de folheando, então eu queria que vocês me dissessem aqui nos comentários se vocês gostam desse formato de vídeo ou se vocês preferem mesmo a resenha no formato normal. Então me digam aqui embaixo o que vocês acham. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar like para ajudar a gente com divulgação. Se inscreve no canal e clica no sininho aqui embaixo para você receber notificação de vídeos novos. Continua acompanhando o Chá de Prosa, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!